Shabbat Shalom, eu sou o Rosh Francisco, professor aqui com abençoados professores que Shabbat após Shabbat nós trazemos os ensinamentos da palavra de Hashem, na congregação Hesed Ve'emet, Graça e Verdade, situada em Vitória, no Espírito Santo. Seja bem-vindo ao estudo da Parashá, 35ª Parashá, 35ª Parashá, isso mesmo? Nassô, que significa contagem. O Rosh colocou lá errado, é porque eu puxei de outro slide e esqueci de traduzir ali. Faça uma contagem, né? Que tá meio atrelado ao recenseamento lá, que foi feito em números, no início do livro de Bamidbar. Olha só, irmãos, eu vou fazer um rápido resumo sobre essa paraxá, porque a gente vai estudar aqui mais sobre o voto do Nazireu. Mas olha que interessante, o título do estudo. Apóstolo Paulo, eu ia colocar ali Rabino Shaul, mas é importante que seja algo também acessível para aquelas pessoas que não conhecem a terminologia em hebraico, né? Então, apóstolo Paulo, judeu ou cristão? Eu lembro disso, para eu dar um pouco de resposta, e vocês vão chegar à conclusão disso no final do estudo, tá? Eu lembro que uma vez, quando lançou aquele filme do apóstolo Paulo, vocês lembram desse filme? Acho que uns 6, 7 anos atrás, aproximadamente, não sei se chegou esse tempo. Eu vi lá, eu participo de 3 grupos de pastores aqui de Vitória, né? E eu vi os comentários deles lá dentro do grupo, falando assim, que filme maravilhoso, as pessoas estão saindo de lá chorando, transformadas. Eu falei, poxa, preciso ver esse filme. Irmãos, quando eu fui ver o filme, eu fiquei espantado. Parecia que Paulo era um transtornado, uma pessoa bipolar, uma pessoa que estava com depressão dentro da prisão, uma pessoa que estava desconectada do seu povo, né, das suas raízes, estava perdido, não sabia quem era. Eu falei assim, gente, olha a visão que o mundo cristão tem do apóstolo Paulo. Você não tenha dúvida que aspectos da religião judaica, Paulo se desconectou do sistema religioso, Assim como você não pode ter dúvida disso, você também tem que ter certeza que Paulo ele jamais abandonou as suas raízes, as raízes da sua fé bíblica e que são judaicas. Então, a minha ideia é apresentar para vocês aqui um Paulo diferente do que o cristianismo apresenta. E assim, irmãos, eu vou te dizer que a raiz do distanciamento de Paulo, da igreja, está na má interpretação que fizeram dos comentários que Paulo fez nas suas cartas. Posso dizer que, lógico que Paulo não teve essa intenção, né? Eu acho que ele mesmo, se estivesse hoje, olhasse o que diz a respeito dele e das suas cartas, ele ia ficar espantado. Mas assim, é importante eu mostrar para vocês, dentro do contexto bíblico, quem é o apóstolo Paulo. A pergunta poderia, apóstolo Paulo ou Rabino Shaul? Talvez vocês vão conseguir ter capacidade de responder isso após o estudo de hoje. Então, só fazendo um resumo aqui, você vai ver que a gente vai se concentrar na primeira parte do estudo, cerca de 20 minutos. Vai parecer que eu não estou falando do apóstolo Paulo, mas depois eu vou conectar com ele, tá? Mas eu vou me concentrar aqui sobre o voto do Nazireu. Você vai entender que ele está dentro aqui do resumo da Parashá. Diz assim, resumo da Parashá. Primeiro, a continuação do recenseamento dos levitas, inicia lá em Números capítulo 4, verso 21 até o 49, que ela faz a continuação do censo dos levitas, destacando os descendentes de Gerson e de Merari. Não sei se vocês prestaram atenção na leitura do nosso leitor aqui, irmão Leonardo. Logo depois, a Parashá vai falar sobre leis de pureza no acampamento. Eu já ensinei a vocês aqui no passado a diferença de pureza ritual e de pecado, de transgressão. Então vai falar também sobre a questão de purezas dentro do Mishkan, do local que era um tabernáculo móvel naquela época. Logo depois vai falar lá no capítulo 5, do verso 5 a 9, sobre a reparação e confissão de pecado. Quando você pecava contra o seu semelhante, tinha uma necessidade de reparar, restituir a ele aquela perda material, física, emocional, seja uma perda que ele tivesse, e a importância de você confessar essa transgressão. Logo depois, no verso 11 a 31, fala sobre a lei de Sotá, que era uma mulher que estava
por um comportamento inadequado, seu marido tinha suspeitado que ela tinha cometido adultério, ela tinha ali uma lei para identificar essa suspeita do adultério ou não. Vai até o capítulo 5, do verso 11 até 31, está tratando isso. E logo depois, é o que nós vamos aqui nos concentrar no início do nosso estudo, é o voto do nazireu, que era uma pessoa que se dedicava exclusivamente por um período. Você vai conhecer um dos principais nazireus, vamos dizer assim, que fez o voto, chamado Sansão. Sansão, ele era um nazireu, e ele fez um voto permanente ao Senhor, tá? Mas a maioria dos votos do nazirado, acho que eu posso dizer assim, ele está atrelado a um período, geralmente 30 dias, um mês dentro do calendário judaico, tá? E logo depois a bênção sacerdotal, Birkat Kohanim, né? Que são a triple bênção, né? Você vai ver que dentro da bênção de Arão aqui que nós fazemos, você vai perceber que tem 3 etapas dessa bênção. E por final, a oferta dos líderes tribais, que está lá em Números capítulo 7, verso 1, até o final da Paraxá, onde cada príncipe das tribos, representante da tribo, traz uma oferta para o tabernáculo, em agradecimento, em bênçãos ao Eterno por ter provido a nação de Israel como um todo. Então, assim, inicialmente o estudo é o apóstolo Paulo, judeu ou cristão, mas eu quero, antes de adentrar nesse tema, falar com vocês sobre o voto, para que vocês entendam um pouquinho, porque assim, na lógica também, posso dizer assim, um pouco mais dentro do conceito ocidental, dentro do cristianismo, sempre associa a questão do voto ao juramento. No judaísmo, a expressão voto, neder, ela difere da expressão shevuar, que é juramento. Elas são diferentes. E quando você olha os ensinamentos de Yeshua falando acerca dos juramentos, as pessoas sempre associam a esse tema juramento com o voto, mas eles são distintos. Dentro do conceito judaico e bíblico, são temas diferentes. Eles têm algumas características, porque no voto você faz ali como se fosse uma promessa, você faz um acordo ali de se restringir a algo. Já o juramento, ele está falando sobre uma ação exclusivamente das pessoas. Então vamos lá, eu vou tentar traduzir aqui para vocês, neder. Em hebraico a expressão voto é neder. Definição: neder é quando uma pessoa proíbe algo de si mesmo, ou em certo caso, a outros, que normalmente seria permitido como forma de compromisso espiritual. Eu botei um exemplo ali, prometo que não beberei mais vinho durante 30 dias. Prometo que não vou beber chocolate, não vou comer chocolate durante 30 dias. Prometo não usar o celular durante um período. Isso é um voto que você está fazendo. É uma restrição de algo que é permitido fazer, mas você, de forma pessoal, você assume esse compromisso de se restringir aquilo que de fato é permitido você ter o uso diário, tá bom? O foco, o objetivo do voto, a coisa em si torna-se proibido para a pessoa. Então, ela que está se restringindo, por algum motivo, é muito semelhante ao jejum. Porque as pessoas acham que jejum está muito atrelado a passar fome. Se você só faz jejum para deixar de comer, irmãos, não faz sentido. Quando você se abstém de algo em prol de um objetivo espiritual, a ideia é que a ausência daquilo você utilize para assuntos espirituais, temas espirituais. Então, um exemplo aqui. Eu quero deixar de usar o celular durante 30 dias. Você vai deixar usar o celular, mas vai ver televisão. Você não está cumprindo o voto, você não está fazendo um objetivo. Restringir-se de algo quer dizer que ao invés de você usar aquele algo, você vai focar a sua vida por aspectos espirituais. Então, coloquei ali, uso comum. Como forma de crescimento espiritual, por exemplo, ao assumir o jejum ou abstinência voluntária. Mas a ideia é assim, eu vou me dedicar ao estudo da palavra, eu vou me dedicar em oração, eu vou me dedicar em fazer de tzedaká. Então, aquela abstinência, ela tem por objetivo espiritual te trazer um benefício por trás. Eu estou com um problema de não ter o equilíbrio numa bebida. Eu exagero ali na quantidade de bebida. Então, eu vou tirar o vinho.
nesse momento que você percebe que você tem um desequilíbrio ainda sobre esse aspecto, você vai se dedicar em quê? Em orar, em buscar Hashem. Então o voto tem esse objetivo de você restringir algo que é permitido, tá? Que é permitido. Agora vamos lá, ó. Parou de passar, tá? O slide aqui. Não sei se tem alguém lá no projetor. Shevuah, juramento. Passou? Isso. Definição. Uma shevuah é uma declaração em que a pessoa jura que fará ou não fará algo. O que é algo é verdadeiro. Que algo é verdadeiro. Exemplo. Juro que vou ajudar meu vizinho amanhã. Prometo que eu vou fazer mais de sedacá. Prometo que eu vou falar a verdade. Isso são juramentos. Não tem aspecto de você restringir algo. Tem aspecto de você manter a sua palavra, manter a sua verdade. Foco, a ação da pessoa. Lá no voto, você restringe algo. É algo que você está se proibindo, né? Aqui você está falando sobre a sua ação, sobre o aspecto do seu caráter. Base bíblica, Levítico capítulo 5, verso 4. Ou quando alguém jurar precipitadamente com seus lábios. Uso comum inclui juramentos legais ou religiosos, como jurar, dizer a verdade em um tribunal, ou juramentos sacerdotais. Então, a minha relação com o próximo, ó, eu prometo a você que eu vou fazer isso. Você promete, então você cumpre, tá, irmãos? Isso é palavra. Eu prometo que quando você ficar enfermo, eu vou te visitar. Eu prometo que quando você passar necessidade, eu vou te ajudar. Essas são promessas que está dentro do termo aqui, Shevuah. Não sei se a fonética está correta, Shevuah ou Shevua. É Shevuah, né? Eu acho que a fonética está mais ali numa acentuação. Shevuah. Então assim, ó, é aqui que Yeshua, olha que interessante, se você reparar, olha, eu botei ali, ó, diferença entre neder e juramento. O neder, foco, objetivo, a coisa se torna proibida. Um objeto se tornou proibido. Shevuah, a pessoa, a ação da pessoa é o foco. A forma, no neder, isso será proibido para mim. No juramento, eu juro que farei ou que não farei. Base legal, Números 30 para o voto e Levítico capítulo 5 para o juramento. Exemplo, abstinência de vinho ou de comida. Jurar que vai dizer a verdade no juramento. Então, eu botei ali um pouquinho para que você consiga conectar essas diferenças. Olha só, quando a gente olha os ensinamentos de Yeshua, as pessoas tendem a confundir essa expressão de juramento com o voto. Só que aqui Yeshua exclusivamente está falando acerca do juramento. Eu não encontrei, talvez estou enganado, mas eu não encontrei no Novo Testamento Yeshua trazendo ensinamento sobre o voto. Você encontra ele falando acerca do juramento. E quem conhece as discussões dos sábios na época sabe claramente aquilo que Yeshua está querendo ensinar e transmitir aqui para aqueles que estavam ouvindo. Olha que interessante, Mateus capítulo 5, verso 33 a 37, diz assim, ó. Outro sim, Mateus 5, 33 a 37. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, não jurarás, mas cumprirás os juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela cabeça, porque não pode tomar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e o vosso não, não, porque o que passar disso é precedente do mal, do maligno. Olha o contexto que Yeshua está trazendo quando ele traz esse ensinamento. Presta atenção, eu vou ler aqui para vocês. Ó. Yeshua está fazendo referências a palavras de Levítico 19, 12 e de Números capítulo 30, verso 3, onde o povo é advertido contra o uso leviano do nome de Deus em juramentos. Na época de Yeshua, existia uma compreensão de algumas classes judaicas que jurar sobre o nome de Hashem era algo que não possuía anulação.
Não possuía anulação. Em outros casos, dependendo do que você estava jurando, era um aspecto que cabia, nesses casos menores, a possibilidade de você anular. Então, eu jurei pelo nome de Hashem, pela santificação do nome de Hashem. Era algo que não poderia haver anulação. Mas eu jurei pelo templo. Eu jurei pela cidade de Jerusalém. Então, tudo bem. Talvez um aspecto um pouco menor. Aqui cabe o tribunal judaico, lá não era uma decisão da própria pessoa, ele ia diante do tribunal que decidia se a anulação do seu juramento poderia ser feita ou não. O que Yeshua estava orientando? Vocês que são meus discípulos, ao invés de vocês ficarem dependentes dessas orientações externas à palavra, ele não está dizendo que aqui são más essas interpretações, mas ele está dizendo, independente, para você não ficar dependente dessas concepções externas do que se pode ou que não pode, o que é anulável e aquilo que não é anulável, eu estou orientando vocês, não jurem nem por Hashem, nem pela cidade, nem pelo templo, porque a sua palavra tem que ser sim, sim e não, não, basta. A palavra do meu discípulo tem que ser a verdade. Se vocês disserem sim, que seja sim. Se disserem não, que seja não. Para com essa história de falar sim e querer anular o seu sim. Pare com essa história de falar não e querer anular o seu não. É esse contexto que ele está trazendo. E você vai perceber que a Torá, quando ensina sobre os votos e os juramentos, todos os sábios aconselham, por mais que a Torá abra o espaço para o voto e juramento, eles aconselham, se você não tiver certeza do cumprimento, então não faça. Não faça. Isso está repleto dentro do judaísmo. A bebida, por exemplo, é permitida na Bíblia? É. Mas você vai encontrar diversas orientações ao sábio para você ter equilíbrio. Aquilo que Paulo diz, nem tudo que é permitido me convém. Isso é muito presente. Paulo nunca está pegando algo que é proibido da palavra de Deus, está dizendo que tudo convém, tudo é permitido. Ele fala tudo que é permitido, mas nem tudo. Ele está dizendo que aquilo que não é proibido pela palavra é permitido, mas nem tudo que é permitido me convém. Fazer voto é permitido? Mas será que convém? Yeshua então está querendo dizer, se a sua palavra é sim, não fique indo nos tribunais para que você venha invalidar a sua palavra. Se a sua palavra não vá nos tribunais para que você venha invalidar a sua palavra. Meus discípulos, seu sim seja sim e o seu não seja não. Deu para entender, irmãos? Está claro? Agora vamos lá. Até ler aqui. Os fariseus e outros grupos do tempo de Yeshua debatiam sobre quais juramentos eram obrigatórios e quais poderiam ser considerados leves ou anuláveis, como jurar pelo céu ou pelo templo, em vez do nome divino. Nesses casos aqui, cabia ir lá no tribunal. Você imagina, irmãos, quando você não tem uma palavra e você percebe que você fez alguma coisa que não deveria ter feito, não pensou tanto, toda vez que você percebe que você não tomou uma decisão adequada, o que você vai fazer? Ao invés de manter a sua palavra, você vai lá no tribunal para quê? Para anular. Isso devia acontecer aos montes. Mas tem um salmo, se eu não me engano, eu acho que é o Salmo 15, que veio aqui na minha cabeça, diz assim, deixa eu ver se é o Salmo 15. É isso mesmo. Esse mesmo. Adonai, quem poderá descansar em sua tenda? Quem pode morar em seu santo monte? Aquele que vive uma vida sem culpa, que anda em retidão, que fala a verdade em seu coração e mantém a sua palavra longe da calúnia. O que nunca fazem maldade aos outros, buscam denegrir o seu próximo. O que olha com desprezo para os ímpios, mas honra aqueles que temem Adonai. Os que cumprem o seu voto, não importa quanto custe. O que recusa a usura quando emprestam e não aceita o suborno para prejudicar o inocente. Tem uma tradução em português aí que eu acho melhor. Aquele que jure, mesmo com seu prejuízo, não fale a sua palavra. Percebe-se? Ele jurou. E ele percebeu que ele não tomou, ele não calculou o peso das suas decisões. Ele tomou prejuízo, mas mesmo assim ele mantém a sua palavra, porque acima do seu prejuízo está ele manter
o caráter daquilo que ele falou. Então, olha que interessante que está retificado. É isso que Yeshua está falando. Que o seu sim seja sim. Você percebeu que você não tomou a decisão correta, mas você deu a sua palavra? Por favor, mantenha. Tá bom? Yeshua não nega a Torá, mas eleva o padrão ético. Olha que interessante. Propõe que o ideal do discípulo do reino seja a integridade total, dispensando os juramentos. Em vez de depender de fórmulas externas, Yeshua ensina que a palavra de um discípulo deve ser confiável por si só. Um sim verdadeiro e um não verdadeiro como reflexo da retidão interior. Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu falei um pouquinho lá sobre o voto, né? Falei que o voto é algo estabelecido na Torá e a pessoa, ela restringe um objeto ou alguma coisa que é permitida a ela. Qual que é o benefício? Acho que eu coloquei aqui, ó. Benefícios do voto, segundo o judaísmo. É um instrumento de elevação espiritual. Um voto pode ajudar a pessoa a se afastar de comportamentos nocivos ou se aproximar de uma prática sagrada. Por exemplo, uma pessoa pode fazer um voto de não consumir vinho durante um determinado período para se dedicar ao estudo da Torá, como no caso do Nazireu, Números capítulo 6. Rambam, que aqui tem um nu no final, que é Narmandes, ele afirma que o voto pode ser uma forma de separação para a santidade, quando feito com a intenção pura. Eu já ensinei isso aqui a vocês há um tempo atrás, que o voto, embora ele não incentivado a fazer, mas ele tem um grau de importância, por isso que a Torá fala sobre ele. E eu vou te dar um exemplo aqui corriqueiro, que vai exemplificar a importância disso. Só que esse exemplo aqui está atrelado à nossa vida social. Depois você transporta isso para a sua relação com Deus. Então, eu e o Eduardo nos conhecemos há 41 anos. Desde os 3 anos de idade nós nos conhecemos, somos vizinhos de bairro, né? Nascemos na mesma região. Imaginemos que eu e o Eduardo, lá na juventude, com 18 anos, com a nossa amizade, a gente fala assim, pô, Dudu, nós somos amigos, né? Amigo querido. Que bom, adoro você, você me adora. Chega num momento da vida que o Eduardo casa, o Francisco vai trabalhar, o Francisco vai estudar, o Eduardo vai estudar, cada um toma o seu caminho. A amizade está ali. Mas devido à circunstância da vida, chega um momento que a gente se distanciou, a amizade permanece, mas a gente se distanciou devido às situações da vida. Mas imaginemos que chegou lá nos 18 anos, eu e o Eduardo, muito amigo, a gente chega e fala assim, Eduardo, vamos fazer um voto um com o outro, de que a nossa amizade vai ser perene e a gente sempre vai alimentá-la, para que a gente nunca perca esse amor e um carinho que a gente tem um com o outro. Vamos fazer esse voto? Eduardo, vamos, Francisco, combinado. O que nós vamos fazer? Vamos nos encontrar uma vez no ano. Você mora numa cidade, eu moro, uma vez no ano a gente se encontra. Vamos fazer com que os nossos filhos sejam amigos. Vamos combinar com que as nossas mulheres também sejam amigas, de maneira que as nossas famílias estejam unidas. Perceba que esse voto que eu fiz com o Eduardo enfraqueceu ou fortaleceu a minha relação com ele? Fortaleceu, desde que cumpra, né? Ou seja, nós teremos uma preocupação maior em cumprir determinados requisitos que nós combinamos nesse voto, de maneira que essa relação entre mim e ele fortaleça. Então, perceba a importância do voto. Na mesma conotação está na sua relação com Deus. Quando você faz um voto a Deus, o assunto do voto tem que ser o seu relacionamento com o Criador. Não adianta você se abster de nada e, em troca disso, você não fortalecer o seu relacionamento com Deus. Então, esse é o benefício do voto. O voto, ele ratifica o seu compromisso da sua elevação espiritual. Então, por isso que Rambam ali, Narmanides, afirma que o voto pode ser uma forma de separação para a santidade, onde a pessoa com a intenção pura, ela vai evoluir. Pois bem, entenderam isso? Agora, nós vamos lá para o voto do Nazireu. O Nazireu é um voto. Era um voto que poderia ser feito por um homem ou por uma mulher, tá? Ele tinha que se abster de 3 situações. Ele fazia um voto de algo que era permitido a ele, só que ele tinha que se abster de 3 proibições. Então, olha lá. 3 proibições do Nazireu, do Nazir. Durante o período do voto,
o nazir estava sujeito a 3 principais restrições. A abstinência de produtos da uva, não era só o vinho, então tudo que era derivado da uva, ele não podia ter. Não pode beber vinho, nem vinagre, nem comer uva ou passas, conforme Números capítulo 3 e 4. Então, era uma das proibições para ele. Não cortar o cabelo. O cabelo do nazir cresce livremente como um sinal visível de sua consagração. Todos vão lembrar de quem aqui agora? Sansão, com Dalila, né? Esse cabelo é chamado de Neze Elokav, a coroa de Deus sobre a sua cabeça. Evitar qualquer contato com o morto. Quem é proibido ter contato com o morto? Sacerdote. No caso do Kohanim simples, ele poderia, se fosse um parente próximo, pai, mãe, filho, esposa, ele poderia. Então aqui ele está falando de um judeu qualquer, que ao morrer qualquer pessoa, morreu um amigo, posso ir lá, posso tocar no morto? Posso. Eu só não posso ir no templo depois disso, tem que me purificar, esperar o período. Mas ele pode. Nesse caso, no período da consagração do voto do Nazireu, ele não poderia encostar nem se fosse um parente próximo. Então ele estava na escala ali do sumo sacerdote. Olha o nível que ele se eleva. Essa escala de proibição de nem tocar no morto, mesmo que seja um pai ou uma mãe, o sacerdote comum poderia. O sumo sacerdote não poderia. Era o caso do Nazireu. Evitar qualquer contato com os mortos, mesmo parentes próximos, como pai, mãe, irmãos, conforme Números capítulo 6, 6 a 7. A ideia é manter uma pureza espiritual extrema durante esse período. Então vamos lá, vamos passando. Deixa eu passar. Oi. Não. É porque, para eu entrar nisso, eu tenho que explicar o voto. Né? Depois eu entro nesse tema, senão vai fugir. A Miriam está perguntando se ele poderia ser escolhido por Deus. Não, Deus não faz por você um voto. Tá? O voto é seu. Poderia ser feito por um pai? Pode. Mas um homem, em determinado momento, onde ele se torna independente, ele pode anular esse voto. Tá bom? No caso da mulher, não tinha. Tá bom? A autoridade sabe sobre o pai que determinava sobre ela. Duração e... Mas deixa eu falar aqui, ó. Eu esqueci de citar isso. Nazir significa aquele que se consagra. O que é nazir? Nazir é uma pessoa, um homem ou uma mulher, que faz um voto voluntário de separação e consagração a Deus. A palavra nazir, ela deriva da palavra lehazi, que significa separar, consagrar-se, viver como um nazireu. Então, nazir quer dizer alguém que se escolhe em se separar a Hashem. Ele não está ali, ele faz parte das outras tribos, mas ele escolheu, tá bom? Ele determinou assim. A duração e encerramento do voto. Presta atenção nisso aqui, ó. Vocês estão dando para entender claramente? A duração. O voto podia ser feito por qualquer período, mas o padrão era 30 dias, um ciclo de um mês. Ao final, o nazir traz 3 tipos de sacrifício. Isso aqui era obrigatório. Ele tinha que cumprir esses sacrifícios para completar o seu voto de nazireu. Ele tinha que fazer um sacrifício de olar, que eu já ensinei isso aqui para vocês, era um sacrifício onde a oferta era queimada. Olar quer dizer elevação. Ele fazia um sacrifício hatat, que era uma oferta pelo pecado. Por que o pecado? Você vai entender depois que quando você, a Torá, os sábios falam isso, que quando você pega algo que é permitido e você, é proibido e você faz, você está cometendo o quê? Uma transgressão. E quando você pega para si aquilo que é permitido e proíbe, você também está transgredindo, você também está errando. Porque o Eterno te deu aquilo. Em algum aspecto você tirou daquilo da sua vida porque você entendeu que você precisa ter equilíbrio em algo. Você não soube ter o equilíbrio. Então, tem um aspecto de um erro ali que você também está reparando de se abster, proibir aquilo que é permitido. E depois um sacrifício chamado Shelamim, que é um sacrifício de paz, de gratidão. Você fazia por gratidão a Hashem. O nazir, então, no final do voto, depois de cumprir todo esse requisito, ele raspava a cabeça e coloca o cabelo no fogo do altar junto ao sacrifício de paz, o sacrifício de Shelamim. Então, um dos atos para finalizar o voto que você fazia era o quê? Do nazireu? Raspar o cabelo. Era só o voto do nazireu que tinha essa característica, nenhum outro voto. Você tinha que raspar a cabeça.
Por que o Nazi traz uma oferta pelo pecado? Você viu lá, a primeira oferta do olá, depois do pecado, depois de paz. Por que ele trazia? Rambam diz, o pecado está no fato dele ter encerrado o voto, ou seja, de se afastar-se daquilo que ele estava elevando espiritualmente. Ser nazi é algo louvável, viver em constante consagração seria o ideal. Ele está dizendo o motivo por que ele fazia, né? Já Arashi diz que o pecado é ter se privado de algo que é permitido, como o vinho. Eu sou mais da ideia de Arashi do que na ideia de Narmantes, tá? E quais são as dimensões espirituais disso? O nazi é visto como alguém que eleva-se acima do comum. Presta atenção no que eu vou falar, porque você vai entender Paulo depois. Não era uma pessoa não religiosa que fazia isso. Era alguém que tinha conhecimento da Torá. Era alguém que sabia onde estava colocando os seus pés. Era alguém que queria se elevar espiritualmente. Queria ter mais conexão com Deus. Enfrentar suas lutas, que talvez ele era muito isolado e precisava de um renovo espiritual. Então, era alguém que estava em elevação no meio do povo. Não era uma pessoa que levava a religião de forma um pouco mais comum, como é o caso da maioria. Não estou dizendo que é errado, mas a maioria das pessoas levam de uma forma um pouco mediana, não no ápice da situação, no fervor da situação, leva mais morna a situação. O nazireu não, ele sempre está fervoroso querendo Hashem. O voto pode ser motivado por arrependimento, desejo de pureza ou até como forma de agradecer a Deus. Ele simboliza a luta contra a tserhará, a má inclinação, separando-se de influências externas para focar no seu interior. Agora vamos lá. Agora eu quero conectar vocês no tema Apóstolo Paulo, judeu ou cristão? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos capítulo 18. Vai comigo. Atos capítulo 18. Eu coloquei ali, não está, mas presta atenção no que eu vou ler para vocês. A relação do voto do nazireu e o apóstolo Paulo. Olha aqui, o que eu acabei de ensinar a vocês. A característica do voto do nazireu. Agora eu quero mostrar a relação do voto do nazireu com o apóstolo Paulo. A relação entre o apóstolo Paulo, Rabino Shaul, e o voto do nazireu aparece em Atos no capítulo 18. Especialmente em 2 episódios, Atos 18 e Atos 21, que sugerem uma conexão com as práticas do nazireu. Embora Paulo não seja explicitamente chamado de nazireu. Mas você vai perceber aqui no livro de Atos 2 situações que ficam escancaradas de forma explícita que Paulo estava fazendo o voto do nazireu. Vamos ver juntos? Atos capítulo 18, verso 9 a 18 diz assim, deixa eu ver se eu coloquei ali. E disse o Senhor em visão à noite a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Paulo estava num período de viagem para subir a Jerusalém. Então, para chegar até em Jerusalém naquela época, você passava fazendo, como que eu posso dizer, roteiros em diversos portos. Não era uma viagem única não, né? Tinha ali as suas conexões, suas escalas. Então eram diversas escalas e portos para que ele pudesse chegar a Jerusalém. 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul da Caia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, esse persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse a Galho aos judeus, se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas, se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Eles queriam levar Paulo diante de Galho. Ele fala assim, vocês estão discutindo coisa interna de vocês, que eu não conheço muito, vai discutir entre vocês. Se vira aí, esse assunto eu não sei sentenciar não. E expulsou do tribunal. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal, e a Galho nada dessas coisas o incomodava.
Olha o verso 18, irmãos. Olha o verso 18, presta atenção aqui, ó. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Raspou a cabeça. Ele que estava sendo perseguido, que estava numa viagem, em tribulação, passando por tribulações grandes, em cidades que ele estava conhecendo. Ele vai e faz um voto, ele raspa a cabeça, porque ele tinha feito o quê? Um voto. Que voto é esse que Paulo fez? Ah, Rocha, eu não tenho certeza que esse é voto de Nazireu, não. Depois nós vamos ver lá na frente. Então já perceba a conexão de um judeu que o cristianismo entende como um afastado da concepção da Torá e do judaísmo. Que ele, depois de 14 anos conhecendo o Senhor, não era um neófito, não era alguém que tinha conhecido o Senhor há pouco tempo. Depois de 14 anos servindo a Yeshua HaMashiach, conhecendo ele de forma individual, tanto que ele diz que não foi ninguém que o ensinou sobre o Evangelho, mas foi revelado a ele. Ele vai e faz um voto do Nazireu, raspando a sua cabeça. Por que eu sei disso? O único voto que ao concluir você faz a raspagem da cabeça é qual? Do Nazireu. Vamos lá, vamos continuar. A interpretação, ó, deixa eu ler aqui, ó, interpretação de Atos 18, 8 a 18. A raspagem da cabeça é um forte indício de que Paulo havia feito um voto temporário de consagração. Quantos dias que eu ensinei a vocês que era o voto do Nazireu? Em média 30 dias. Semelhante ao Nazir de número 6. Embora o texto não diga voto do Nazireu explicitamente, o ato de cortar o cabelo ao final do período consagrado do voto remete claramente ao costume do Nazireu. Como que um homem que o cristianismo apresenta como aquele que é contrário à Torá, e somente a Torá ensina sobre o voto do Nazireu para que ele se aproxime e se consagra a Hashem, faz o voto do Nazireu se a Torá não tem importância para ele, se foi anulada, se ela é maldição, se ela é abolida. Como? Remete claramente ao costume do Nazireu. A cidade de Cencreia é um dos portos de Corinto que indica que ele se preparava para subir a Jerusalém e cumprir os requisitos finais do voto. Você vai ver que ele faz isso, porque eu não ensinei a vocês lá que no final do voto da consagração, o que ele tinha que fazer? Raspar a cabeça. E depois o que ele tinha? Fazer sacrifício de olá, que era aquele de elevação, 3 sacrifícios. E não era nada barato, tá? Na época, uma forma de fazer de tzedakah era ajudar uma pessoa que tinha feito o voto, ela cumprir o voto. Você vai ver por que fala Atos 21 ali, você vai entender isso melhor. Era uma das grandes mitzvah, você ajudar alguém a cumprir um voto feito a Hashem lá no templo de Jerusalém. Porque você imagina, você tinha que fazer o sacrifício de olá, que levava um animal. Um sacrifício de Hatat, que também era um animal. E você fazia o sacrifício de Shelamim, poderia até ser uma oblação, que era uma farinha, alguma coisa assim. Mas a maioria das vezes era também um animal. Então 3 animais, que não era nada barato na época, você tinha que levar para o templo. Então era uma grande mitzvah você ajudar alguém que tinha feito o voto a cumprir esse voto. Então vamos lá, vamos passar. Agora você vai lá, em Atos capítulo 21, o que ele fez? Você lembra lá que eu falei? Ele raspou a cabeça, mas ele tinha que concluir o quê? O sacrifício. Concorda comigo? Ele não raspou a cabeça porque ele concluiu lá os seus 30 dias, mas ele tinha que concluir o seu voto. Vamos ver se ele faz isso? Vamos acompanhar? Então vamos lá. Atos capítulo 21, verso 15. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos. Paulo, ele estava nessas conexões. Ele passou por Coríntio, depois ele foi para outra região, não vou lembrar aqui os nomes dos portos, até que ele chega a essa região, se eu não me engano, é Éfeso. É onde ele está agora, tá? Cesareia, isso? E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, aqui já é Atos 21, você está em Atos 21, está falando Cesareia? Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também... aqui ele já tinha chegado em Jerusalém, tá?
já chegou em Jerusalém. Então aqui ele já termina a sua conexão e chega à cidade de Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levado consigo um certo Menasson, Cíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. Verso 17. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco na casa de quem, irmãos? Quem é Tiago? Quem é Tiago, irmãos? Irmão de Yeshua, irmão de sangue de Yeshua, Yaakov, aquele que escreveu a carta, que na sua Bíblia está traduzido como Tiago, mas seria Jacó, a tradução em português melhor, né? Yaakov, irmão de sangue de Yeshua, um dos líderes da comunidade de Jerusalém. Tiago foi o que liderou a comunidade de Jerusalém por mais tempo. Paulo vai para a casa de Tiago, o principal líder da comunidade messiânica da época. E todos os anciãos vieram ali. Então Paulo não era um judeu qualquer. Ao chegar, Paulo era um grande visitante que todo mundo tinha que estar junto. Então, ali os anciãos, não é os anciãos da nação de Israel, mas da comunidade o quê? De Yeshua. Comunidade messiânica. Está ali Tiago, o principal, e ele chama os anciãos, que é o conselho da decisão dele. Verso 19, e havendo o soldado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram o Senhor e disseram, bem vês, irmãos, quanto milhares de judeus há que creem. Olha só, falou dos gentios, mas também falou de quem? Dos judeus, que ele fala, quanto de milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos do quê? Da Torá. Então, assim, olha, irmãos, quando você pega uma definição, você tem que pegar as provas e, a partir das provas, você chegar a uma conclusão de uma pessoa, né? Paulo não está aqui diante de nós para se defender. Então, eu tenho o cristianismo dizendo que ele aboliu a Torá, que ele ensinou que a Torá é maldição. E tem um outro aspecto onde eu pego a palavra de Hashem e começo a analisar. Esses homens, ao inquirirem Paulo, questionarem a ele sobre a forma que ele estava procedendo com os gentios e com os judeus, eles perceberam que Paulo ensinava os judeus a se manterem o quê? Zelosos da lei. Ô Paulo, eu quero ouvir como que você faz. Ó, estou ouvindo de você isso aqui, isso é verdade? Não, eu cheguei à conclusão que o que falaram de você não é verdade, então você continua ensinando eles serem zelosos da Torá. Como que a Torá é maldição para Paulo? Se aqui diz que ao ouvi-lo, percebeu que ele estava ensinando as pessoas a serem zelosas da Torá. Se eu estivesse no tribunal julgando sem conhecer Paulo, eu ia dar uma decisão muito mais clara do que hoje se dá. Deixa eu ver onde eu parei ali. 21. Olha o 21, irmãos. E acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés, dizendo que não deve circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Vamos continuar. Verso 22. O que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, Paulo, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, o que te diremos. Quem está orientando ele? Fala quem, irmãos? Tiago. O maior líder da comunidade messiânica de Jerusalém, Tiago, e os anciãos que estavam lá, aqueles que decidiam sobre as diretrizes da comunidade de Yeshua. Temos 4 homens que fizeram votos. Toma este contigo, e santifica-se com eles, e faze por eles os gastos para que raspem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada daquilo que te for informado acerca de ti é verdade, mas que tu também mesmo andas guardando a lei. Irmãos, presta atenção aqui, ó. Eles orientam a Paulo a pegar 4 homens que tiveram feito voto e que vão fazer o que esses homens? O que eles vão fazer? Raspar a cabeça. Qual o voto que eles fizeram? Vocês aprenderam? Nazireu. Por que pede para pegar esses homens? O que Paulo tinha feito lá no outro porto que ele estava, lá em Atos 18? Ele tinha raspado a cabeça. O que ele estava? Ele chegou e falou, eu preciso concluir o meu voto.
Eu preciso concluir o meu voto. Ele fala, Paulo, tem outros homens aqui, e não eram judeus qualquer, eram judeus o quê? Dentro da comunidade o quê? Messiânica. Dentro da comunidade messiânica, porque se não fosse messiânica, ele não seria aceito participar e nem doar. Era dentro da comunidade messiânica. Nós temos aqui conosco, é isso que ele está falando, 4 homens que fizeram voto, que também vão ter que raspar a cabeça. Ajuda-os. Vamos ler, ó. Olha o verso 25. Todavia, quanto aos que creem do gentio, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disso observe, mas que só guardem daquilo que é sacrificado aos ídolos, do sangue, do sufocado e da fornicação. Verso 26 para concluir essa passagem. Olha o 26. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte aonde, irmãos, que ele entra? Aonde que ele entra? No templo. Já santificado com ele. O que é santificado com ele? Você não entrava no templo. Estou Francisco aqui com a roupinha, tá? Bonitinho, gravata, sapato. Eu não entrava no templo só porque eu estou bonitinho. Eu tinha que me consagrar. Se eu tinha feito um voto e eu raspei a cabeça, eu tinha que passar num período de santificação que envolvia um mikvah. Um mikveh. Ele tinha que fazer como se fosse um batistério. Ele tinha que fazer um processo de santificação. É isso que ele faz quando diz que eles santificaram com eles. Anunciando serem já cumpridos os dias da sua purificação, e ficou ali até se oferecer a cada um deles a oferta. A cada um deles. Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. Paulo, depois de 40 anos, crendo em Yeshua, ele vai no templo e ele faz uma oferta onde um animal foi morto. Onde um animal foi morto. Onde um animal foi morto. E olha que interessante que Paulo paga pela oferta dos outros. Ele não só paga dele, mas ele paga pelos outros. Ele cumpre a mitzvah de abençoar aqueles que não tinham condição. Está vendo como que você desconstrói uma narrativa milenar que distanciou a igreja da sua visão judaica, que é judaica, ela é bíblica judaica. Quando você confronta esses detalhes, um homem que conhecia Yeshua, temente a Deus, que faz um voto, depois de 14 anos, o voto do Nazireu, que é um dos mais severos dentro da Torá, ele cumpre, ele raspa, e ele sobe a Jerusalém para fazer o quê? Cumprir esse voto e faz o sacrifício. Qual que era o sacrifício? De Olá, do pecado e de Shelamim. Então aqui, Paulo pagou por 15 sacrifícios. Dos 4 que cada um tinha que fazer 3, e pelo dele. 15 sacrifícios. É muito dinheiro. Não sei quanto ele gastou aqui. Não sei se ele pagou por todos, né? Mas com certeza ele foi o que mais angariou para esse voto. Conclusão. Paulo provavelmente fez um voto pessoal de nazireado temporário, conforme Atos 18:18. Vocês viram lá, ó. Ele patrocinou outros que estavam sobre o mesmo voto, igual a Atos 21, para mostrar que continuava observando a Torá. Irmãos, você pode falar o que for da Brida Hadashah, mas você falar que ela não é judaica, você desconhece a sua essência. Você desconhece a sua essência. Isso demonstra que no pensamento de Paulo, olha isso aqui, fé em Yeshua e prática da Torá não eram excludentes. Estavam conectados e associados. O voto do Nazireu, uma prática de consagração e separação, era compatível com o discipulado do Messias, com os discípulos de Yeshua. Um dos votos mais, posso dizer assim, racídico, mais santo dentro do judaísmo, os judeus messiânicos da época estavam cumprindo, estavam ali trabalhando para fazer esse voto. E eu acho que se eu começar a perguntar para vocês, Paulo, apóstolo Paulo, judeu ou cristão, o que vocês já vão começar a responder? Vamos lá, vamos continuar aqui que eu já estou concluindo, tá? Olha outra coisa aqui para eu finalizar. Vocês estão em Atos 21. Já vou findar, vocês me dêem mais 5 minutos.
Vocês estão em Atos 21, todos? Abra a sua Bíblia em Atos 21, do verso 8 até o 14. Vamos ler juntos, ó. Você vai voltar um pouquinho do capítulo 21, nós vamos ler no... Paulo estava naquelas conexões, naquelas escalas até chegar a Jerusalém. Ainda não tinha chegado em Jerusalém. Ele estava ali no... prestes, eu acho que faltavam 2 portos para ele chegar em Jerusalém. No versículo 8 diz assim, ó, e no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, era o último porto antes de chegar a Jerusalém, tá? E, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele, e tinha esse 4 filhas virgens que profetizavam. Verso 10, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se os próprios pés e mãos, e disse, isto é o Espírito Santo. Ó, o Espírito Santo que está falando, e presta atenção nesse contexto. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é essa cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quem era esse homem que o Espírito estava falando? Paulo. E ouvindo nós isso, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que ele não fosse a Jerusalém. Então o Espírito pega, o profeta pega o Espírito, o profeta pega o cinto de Paulo, e pelo Espírito ele fala, o homem de quem é esse cinto, ele vai ser perseguido, açoitado e preso em Jerusalém. E eles começam, Paulo não faz isso, não sobe em Jerusalém. Espírito de Deus está dizendo que você vai passar tribulação e vai ser preso. Olha a resposta de Paulo. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome de Yeshua. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo, faça a vontade do Senhor. Olha que interessante, irmãos, para pensar isso comigo. Você está subindo para... Eu vou colocar no meu contexto. Então, Francisco, aqui eu quero ir lá para Bahia. De repente, na Bahia, chega aqui no Espírito Santo e fala assim, Francisco, não vai. O Espírito falou que vai chegar num momento que você vai sofrer perseguição, vai acontecer isso e isso com você, você vai ser preso lá, é melhor você não ir para lá. O que você acha que eu vou decidir, irmãos? Sério. Não vou. Ninguém me tira daqui. Francisco, você vai com a Ferrari, deixa a Ferrari para lá. Você vai de jatinho, deixa o jatinho para lá. Não vou ficar quietinho no meu lugar. Mas esse é o apóstolo Paulo, não é o Francisco. Ele tinha um outro motivo muito maior do que o Francisco de ir para a Bahia. Então vamos lá. Ó. Mas qual o motivo fez com que o apóstolo Paulo, Rabino Shaul, mesmo sabendo do seu sofrimento e perseguição, não desista de subir à cidade santa? Vamos ter essa resposta? Agora tem 2. Eu só sabia de um. Estudando eu aprendi o outro. Eu só sabia de um. Eu coloquei os 2 aqui depois que eu tive esse estudo para vocês. Vai em Atos 18 e 19. Vou te dar os 2 motivos. Os 2. Atos 18, 19 e 21. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Atos 18, 19 e 21. E chegou a Éfeso e os deixou ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse com eles por mais algum tempo, não consentiu nisso. Antes se despediu, dizendo, Paulo se despedindo, é-me de todo preciso celebrar a festividade em Jerusalém. Mas querendo Deus, outra vez eu voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Olha o que ele fala que ele quer subir em Jerusalém, irmãos. Para quê? O que está na sua Bíblia? A sua Bíblia, Dudu, está escrito o quê? Verso... Voltar. A maioria das traduções de vocês exclui a expressão festividade. No grego ela existe. O que quer dizer? Feriado, festividade. A maioria da tradução em português exclui. Mas no grego, no original, nos pergaminhos mais antigos, existe a expressão em grego, eu esqueci o nome da fonética da palavra, que a tradução é festividade, é festa. Tanto que algumas Bíblias, David Esther, quem está com a Bíblia de David Esther? Leia ali. Vai ler mais alto um pouquinho.
Você leu todo o versículo? Ele não coloca a festividade? Em nenhum momento ele cita? Não? Alguém tem aí a festividade na tradução? Tem? Leia aí, leia para nós. Olha só, irmãos. E o pergaminho mais antigo, a expressão festividade está presente. Que festa que ele foi celebrar? Shavuot. Shavuot. Presta atenção. Paulo, mesmo sabendo que ele ia ser preso, açoitado, perseguido, ele como um judeu devoto, e se você perguntar a um judeu que está distante de Jerusalém, qual que é o seu último desejo antes de partir, é estar onde? Em Jerusalém, celebrando uma festa. Eu não consigo olhar para esse homem e falar que esse homem era um cristão que abandonou suas raízes, a fé do seu povo, de maneira que ele abre mão da sua liberdade para estar em Jerusalém e celebrar a festa de Shavuot. Se fosse o Rocha Francisco, irmãos, eu voltava na hora, comprava um passagem de jatinho. Mas esse homem insiste mesmo sabendo que ia ser perseguido. E agora, para dar outra resposta, o que Yeshua disse para os seus discípulos? Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Ele tinha feito o quê? Um voto. Se ele tinha feito um voto nazireu, o que ele tinha que fazer? Concluir seu voto. Então, todo mundo fala, não vai, não vai, não vai. Meu sim é sim, meu amado, eu não posso voltar atrás. Mesmo que seja por meu prejuízo, ele continua a sua viagem. E lá ele cumpre o seu voto de nazireu. Por isso que em Atos capítulo 24, verso 14, diz, assim sigo, que ele diz lá o texto, como que eu esqueci de cabeça. Mas confesso-te isso, que conforme aquele caminho que vocês chamam de seita, assim sirva ao Deus dos nossos pais, crendo tudo que está escrito na Torá e nos profetas. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês. Apóstolo Paulo, judeu ou cristão? Muito fácil de responder. Apóstolo Paulo, ou Rabino Shaul? Rabino Shaul. Shaul Shalia. O mensageiro Saul. Total. Ao ponto de morrer por ele em Jerusalém. Apaixonado por Yeshua. Esse era o judeu messiânico. Amava a Torá, amava os ensinamentos, cumpria os votos. Eles estavam em Jerusalém, como todo bom judeu, sabendo que não tem lugar melhor para estar do que a casa. Alegrei-me, como disseram, vamos. Ele foi com alegria, mesmo sabendo que ia ser preso e açoitado. Baruch Hashem, Shabbat Shalom, que o Eterno os abençoe. Fique de pé. Espero que tenha ficado claro para você. Saiba que estamos no caminho correto, seguindo os ensinamentos do apóstolo Paulo, a verdade dos seus ensinamentos. Não tenha vergonha do Evangelho, pois é o poder de Deus. Não tenha vergonha de estudar a Torá, pois é a base da sua fé. Aquele que estuda a base da fé e ama Yeshua, tem ela fortalecido e está com o seu galho, a sua árvore ali toda conectada perfeitamente, tendo a base da Torá, dos patriarcas, do profeta e a essência de toda a Torá, que é o Mashiach vivo em nossos corações. Importa que nós venhamos diminuir e que ele cresça. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Yevareha Adonai verishmereha Yaeha Adonai panaveleha vihuneka Isa Adonai panaveleha veasem leha shalom. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a Shabbat Shalom para todos. Nada, meu amado.